ficar com o saco cheio da incubadeira e querer sair. E aí não vai ter trauma nenhum. Ela vai estar quase que falando dentro ainda da incubadeira. Né? Sem trauma do nascimento não vai ter medo da felicidade, não vai ter das tendências autodestrutivas. O quanto... porque o medo da felicidade é um dos fatores também que leva as pessoas para escolher errado. Porque a escolha baixa autoestima é a sexualidade e é o medo da felicidade, o medo de perder a individualidade, quando se junta numa pessoa muito intensamente, entendeu? Tem problemas na intensidade sentimental, que pode ser que desapareça completamente se existir a incubadeira. Então, se as crianças puderem ficar mais tempo, vou fazer que nem canguru, sai do útero e entra para a incubadeira e fica lá mais uma espécie de bolsa do canguru artificial, que a criança possa ficar lá mais um tempinho para não nascer tão pequenininha, tão desprotegida. Eu sei lá o que vão inventar. Né? Eu sei que cada coisa que inventa vai modificando e alterando a psicologia do ser humano. E isso é bonito. Isso faz com que a vida seja rica e que a gente possa ir se reinventando como espécie o tempo todo. Né? Essa é a maneira como eu tenho pensado. A última live. Doutor, com tantas mudanças de comportamento, o senhor acha que não existem mais casamentos para a vida toda? Eles têm prazo de validade? Casamento? Relacionamento, de modo geral, tem prazo de validade? Eu acho que não. Eu acho que se você escolher direito, não tem prazo de validade, não. Acho que o problema é da escolha. Essa ideia também que, sabe, eterno enquanto dura, eu acho que isso é coisa de momentos. Eu acho que pode durar assim, a vida inteira. O problema é a escolha. Se você casar com um amigo, e se vocês entenderem que o sexo é um fenômeno que tem que ser tratado com essa cautela de ser um fenômeno que não passa obrigatoriamente pela mesma linhagem, pelo mesmo canal de televisão, que ele tem que ter pipoca e ter o sexy hot, entendeu? Então, eu acho que você pode viver junto e em concórdia para o resto da vida. Acho mesmo. E esse é o meu propósito, né? Também não pense que eu sou um anarquista, não. Eu tudo na minha cabeça é construir a ideia de reinventar um amor romântico, vamos dizer assim. Só que um romantismo, outra vez, modelo século XXI. Não adianta ficar querendo inventar o romantismo, ou recriar o romantismo do século XIX. Esse não tem mais lugar, porque aquilo era um amor de fusão, das duas metades se transformando numa só. Não é? E esse negócio de duas metades se fundindo numa só carne, o individualismo contemporâneo não suporta. Então nós precisamos de um momento hoje mais isolado, um pouco mais apartado, uma aproximação de dois inteiros. Esse negócio de duas metades se fundindo era só nos tempos em que a mulher não tinha cérebro. Então um só mandava e o outro obedecia. Não é que nem na dança de antigamente. Vocês veem a dança, tem um símbolo mais forte disso. A dança era uma coisa assim, né? Grudadinhos. O símbolo do romântico do século XIX. Mulheres podem trocar carícias eróticas com mulheres, a própria indústria pornográfica está ensinando isso também, né? À vontade que não vira gay. Mulher, só quando casa com mulher que vira gay. O que é curioso também é que essas trocas de carícias dos meninos eram totalmente ingênuas, na verdade, porque era uma coisa, vamos dizer, podia ser feito sozinho, era uma curiosidade repetindo aquilo que eles imaginavam que acontecia entre os adultos. Quando finalmente eles puderam ver alguma coisa, hoje com facilidade, mas antigamente o que eles viam mesmo eram os pais, eventualmente tendo intimidade sexual. Eu imagino que seja fácil para vocês e também compreenderem que para a criança o sexo aparecia mais como uma luta do que como uma troca amorosa. Não? Quer dizer, o menino assistia os pais transando, e muita gente assistiu, o Freud chamava isso de cena primária, e imaginavam que aquilo lá era tudo menos uma manifestação romântica. Né? É gozado, porque o que entra na cabeça? O sexo muito mais acoplado na nossa cultura à agressividade do que ao amor. E é verdade, o sexo tem vínculos muito mais fortes com a agressividade do que com o amor. Né? Basta ver os palavrões. Quem são os palavrões? Palavras que correspondem à máxima violência verbal, todas elas se servindo de expressões de ordem sexual. E para falar a verdade, de ordem sexual, basicamente de caráter homossexual.
masculino. Né? Eu não posso dar exemplos aqui, mas acho desnecessário. De todo modo, é curioso isso também, né? E os palavrões desse modo existem em todas as línguas, e portanto não é uma coisa regional. Né? É muito forte a associação entre sexo e agressividade, principalmente nos homens. Talvez tenha base biológica. Né? Se vocês imaginarem que um dia na selva primitiva, os homens disputassem entre si para ver quem vai ter acesso às mulheres. E por que os homens tinham que disputar? Porque hoje é o contrário, as mulheres que estão disputando entre si para ver quem vai ter acesso aos poucos homens circulantes. Mas naquele tempo, o número de mulheres era menor que o número de homens. Antes da vida em comunidade, ou da vida organizada em grupos, tinha menos mulheres do que homens no mundo, bastante menos. Isso que falam os estudiosos, eu não entendo nada, eu só repito aquilo que eu li em algum lugar. Né? Porque as mulheres tinham filhos, os filhos não tinham pai, a paternidade é uma aquisição posterior, cultural. A maternidade é um fato biológico, a paternidade é uma aquisição cultural e que vem junto com a vida, o início da vida organizada em sociedade. Né? Então, os homens, as mulheres, por causa desse negócio de engravidar, ter que amamentar, cuidar de arrumar comida para ela, para os filhos, etc., viviam menos anos ainda do que os homens, eles morriam mais cedo, eram poucas, e os homens então disputavam para ver quem ia copular, não com a finalidade de copular para reproduzir a espécie, porque os homens nunca tiveram nenhuma preocupação com a perpetuação da espécie. Os homens sempre copularam por desejo sexual mesmo, não foi pensando no Darwin que eles copularam. A perpetuação da espécie é um subproduto casual da atividade sexual, né? E não uma meta. Né? Porque senão, às vezes, quando se lê esse pessoal que trabalha com isso que se hoje chama de bio ou psicoevolucionista, né? Parece que tudo está a serviço da perpetuação da espécie. Na verdade, a perpetuação da espécie é o que aconteceu. Né? Mas as coisas não estiveram a serviço disso, as coisas estiveram a serviço do homem viver. E perpetuou-se a espécie porque algumas ações, por exemplo, comer era uma ação gostosa, então ele comeu isso, que ele ficou forte, então ele pôde durar um pouco mais, então teve tempo de copular porque deu vontade, e assim a espécie se perpetuou. Né? E os mais fortes, os mais agressivos, os mais grosseiros, provavelmente chegaram mais facilmente às mulheres. E com isso houve talvez uma seleção natural em que os homens mais agressivos é que tiveram mais poder de cópula. E na nossa cultura isso de alguma maneira fica consolidado, porque fica uma ideia também de que os homens menos agressivos e menos violentos são pouco machos. E todo mundo sabe que até hoje, mesmo nas famílias, as mães, inclusive, querem que os seus meninos sejam guerreiros, brigueiros, encrenqueiros, mais do que bonzinhos, educados e delicados. Todas preferem que os filhos sejam de briga do que gostem de balé. E depois reclamam do machismo, que elas mesmas contribuem para produzir. Porque o menino não pode ser delicado. Se for delicado, é mal visto imediatamente. E é problemático isso aqui para o menino, porque ele é objeto de deboche. O objeto de deboche, ele cresce com raiva de homem, porque ele é debochado pelo próprio pai, que manda ele, o cara vem chorando em casa porque apanhou o pai, manda ele ir lá brigar, o cara não sabe brigar, ele veio apanhou justamente e veio chorando porque ele não é bom de briga. Aí o pai manda ele ir lá fazer o que ele não sabe, ele não consegue, fica com raiva do pai. Vai na rua, os meninos gostam dele porque ele não é bom de briga e ele vai crescendo com raiva da figura masculina. Se é verdade que sexo tem vínculos com agressividade e com raiva, você já vê o que vai dar. Né? Essa raiva contra a figura masculina vai acabar puxando, provavelmente, o desejo nesta direção. Então, é assim que se fabrica a homossexualidade, que não precisaria existir se houvesse uma cultura que aceitasse com docilidade que homens podem ser também meigos, também delicados, e que não tem que nascer com essa grosseria e agressividade padrão. Então,
é mais ou menos como em economia, que eles falam que são as profecias que se autorrealizam. Quando todo mundo fala, o dólar vai subir, todo mundo sai comprando dólar e sobe mesmo, né? E aqui é a mesma coisa, esse menino é gay, esse menino é gay, esse menino é gay, vira gay mesmo. É autoproduzido. A associação entre sexo e agressividade tem que ser tratada com seriedade, porque o que vai acontecer lá na frente quando o indivíduo se encanta sentimentalmente? E se esse encantamento sentimental for muito legal, muito aconchegante, muito consistente, vai acontecer que ele não vai sentir entusiasmo sexual igual ao que sente por uma, principalmente o homem, ao que sente por uma mulher que não lhe desperte tanta ternura, tanto respeito, tanta admiração. E ele vai acontecer dele achar mais, e se ele confundir, como é próprio da cultura, sexo com amor, ele vai achar que essa mulher que ele admira, respeita e valoriza, não é uma mulher que ele ama de verdade, porque não tem tesão. Eu sempre me lembro, quando eu tinha... Isso, de alguma maneira, aparece também nas meninas, né? Menos intenso, mas também nas meninas. Né? Quando eu tinha uma filha, com 17 anos, uma menina com dificuldades assim, de fazer muitos amigos, de fazer grande socialização, e ela tinha um amigo muito querido, que viviam conversando o tempo todo, e ela reclamando que não tinha namorado, eu falei, escuta, por que você não namora com o fulano? Ela olhou para mim com aquele ar de espanto típico da faixa etária, né? Porque adolescente na casa da gente também é chato, não é só dos outros, né? Eu falei, como? Ela falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Eu falei, não, mas não dá tesão isso aí. Ou seja, para dar tesão precisa não ter afinidade, não pode ter simpatia, não pode ter carinho, porque onde tem carinho parece que não tem tesão. Tesão é para cá, ternura parece que é para cá, né? Ternura é manifestação física do amor e tesão é manifestação física da agressividade, muito mais comprometido com a agressividade. Da sexualidade, muito mais comprometido com a agressividade. Então, aonde tiver ternura, fica difícil chegar no tesão. Olha que encrenca. E olha então o que acaba acontecendo com muitos moços, e mesmo moças, mas principalmente com os moços. Eles acabam voltando, né, a sua atenção para sentimental, para quem provoca o tesão. Que nem sempre são aquelas pessoas mais adequadas. Porque, às vezes, quem provoca o tesão são pessoas que não obrigatoriamente serviriam como parceiros de afinidade e encaixe sentimental. Isso é recíproco. As moças também pensam ou vivem desta maneira. Quer dizer, todo mundo sabe que um cafajestão, por exemplo, desperta entusiasmo imediato nas melhores moças. Aliás, nas piores também. O cafajestão rapa todas. E os moços legais ficam entristecidíssimos com isso, porque é uma injustiça. Né? Que o cafajeste, cara sedutor, mentiroso, que vem com conversas que enchem o ego e vaidecem, porque uma das manifestações da sexualidade é a vaidade, né? Esse autoerotismo do indivíduo se sentir, para sentir prazer em se exibir, em se destacar, em notoriedade, e que também é uma coisa muito, muito forte, principalmente nas moças, em particular nas moças mais bonitas. Elas têm essa vaidade muito forte e elas ficam um pouco puxadas para uma coisa mais na linha egocêntrica ou até mesmo egoísta. Isso aqui, se der tempo, ainda falamos um pouquinho dessa coisa de egoísmo e generosidade. Mas, de todo modo, que é outro tema que também nunca eu pensei que eu fosse estudar, acabei fazendo reflexões de ordem moral por causa dos casais. Tudo na minha vida foi por causa dos casais, ou seja, para resolver o problema do amor. É curioso quando a gente, anos depois, olha para trás. Né? Eu tinha um problema, que é porque o amor de qualidade trava a sexualidade, porque na paixão, aquela que o próprio Caruso já descrevia lá no início, e que eu vi tantas vezes acontecer, o sexo entra sempre com dificuldade. Quer dizer, é extremamente comum que no início do encantamento amoroso de qualidade o homem tenha dificuldade de ereção, né?